Você já teve a sensação de que tudo está lento, tudo está demorando muito, de que a gente não está dando conta de esperar mais por nada? Então, isso tem a ver com um aumento significativo na nossa ansiedade. Na ansiedade que a gente vai chamar de disfuncional, porque existe um aspecto da ansiedade que é absolutamente natural e necessário para o funcionamento do organismo. O problema é que ao longo do tempo, eu já falei isso algumas vezes em alguns vídeos, nós estamos desaprendendo a administrar as coisas mais simples, as coisas corriqueiras, as coisas do dia a dia. E aí eu me deparei com esse livro que eu tinha comprado há um tempo, né? E eu comecei a dar uma olhadinha nele mais cedo e eu falei assim, gente, esse livro é mais do que bom, ele é absolutamente necessário, né? E eu lembrei da série que eu vinha fazendo durante um tempo e que eu gostaria de retomar agora, que é Vamos Falar sobre Livros, né? Assim como eu falo dos filmes, eu gosto também muito de falar sobre os livros. E o nome desse livro é A Geração Ansiosa, de Jonathan Haidt. E aí eu fiquei pensando assim, é curioso, porque há muito tempo tem um episódio da série Black Mirror que eu gosto muito e que eu tenho muita vontade de fazer um vídeo sobre ele, se eu não me engano, porque eu estou falando isso de cabeça. Ele foi dirigido, esse episódio, pela Jodie Foster, que é um episódio chamado Arcângel, que conta a história de uma mãe. Por uma fração de segundos ela perde a criança e fica apavorada, e ela descobre que tem um sistema, um chip que pode ser implantado na filha e que vai fazer com que ela tenha controle sobre tudo que a filha vê, enfim. Depois eu vou fazer um vídeo sobre esse episódio, porque eu acho muito interessante. E esse livro, ele retoma um pouco dessa história. E ele vai falar uma coisa que eu achei incrível, né? Outra coisa que a gente da psicologia está discutindo muito o tempo inteiro, a importância do brincar para a criança, a importância do mundo real, a sensação de que a criança, ela em sendo colocada, claro que em condições, né, adequadas, claro que não exposta a um perigo direto, mas a criança, ela aprende a se virar, desenvolve resiliência, porque esse é o processo natural da infância. E a gente começou a retirar isso da criança com atitudes de superproteção. Então, o Jonathan, ele fala o seguinte: a afirmação central dessas páginas é que essas duas tendências, a superproteção no mundo real e a subproteção no mundo virtual, são as principais responsáveis por tornar as crianças nascidas depois de 95 como sendo a geração ansiosa, né? E eu achei incrível isso, porque a gente está super protegendo do mundo real, como se tudo que viesse da realidade fosse temeroso, fosse potencialmente perigoso, mas a gente libera os nossos filhos, por exemplo, assim como a nós também, né, para uma liberdade em um mundo virtual que a gente sequer conhece, a gente não sabe nem mais o que eles estão fazendo, né? E aí a quantidade de horas de exposição, a quantidade de informações desnecessárias e também a possibilidade, né, cada vez mais frequente, de que essas crianças se tornem dependentes da tecnologia. Tecnologia não é um problema, né? O mau uso da tecnologia é um problema. E aí o Jonathan, ele cita o Taleb quando ele fala sobre a questão da antifragilidade, né? E ele vai dizer, inclusive, que as crianças que brincavam naturalmente, elas tinham um senso, elas desenvolviam uma espécie de sistema que ele chama de antifóbico, porque elas aprendiam os limites e elas conheciam as suas capacidades, as suas potencialidades. E aí a gente começou a se preocupar com que os nossos filhos nunca se machuquem e de repente a gente está criando neles cicatrizes muito mais complicadas do que as cicatrizes que de repente as pessoas antigamente tinham, né? Que são as cicatrizes emocionais, né? Que são os traumas, que são as dependências, que são as dificuldades de se posicionar. Então, assim, gente, esse livro eu não terminei ainda, eu estou no começo, mas assim, eu já aproveito para indicar.